Qual era a situação financeira de Jesus? Será que Jesus de fato era pobre, como muitos falam por aí? Vem comigo neste vídeo que nós vamos entender direitinho isso na palavra de Deus. Jesus como homem, como ele vivia? Será qual que era a situação financeira de Jesus? Nós vamos tratar neste vídeo da situação financeira de Jesus, Jesus homem, aquele que veio, se fez como homem e caminhou no meio de nós. Não vamos tratar Jesus, o Jesus Deus, porque esse Jesus nós todos sabemos que ele é o dono do ouro e da prata. Mas vamos tratar Jesus como Jesus homem. O que ele quis nos provar? Será que Jesus de fato era pobre? Antes de tratarmos deste assunto, eu preciso que você me ajude. Já chega deixando o seu like aí para que este vídeo se propague para as mais pessoas, né? Também para você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino das notificações. Eu me chamo Robson Lucas, né? Para quem não me conhece. O nosso tema de hoje é: Jesus de fato era pobre? Qual era a situação financeira de Jesus? Muitos mesmo, principalmente no Brasil, costumam rotular o nosso Jesus como um Jesus pobre. Infelizmente, muitos estão pregando por aí que Jesus era pobre, que o seu ministério era pobre, né? Às vezes não pregam diretamente isso, mas indiretamente eles querem colocar que Jesus era um homem, né, de poucas finanças, um homem pobre. Aí você me pergunta, mas Robson, por que eu preciso saber isso, se Jesus era pobre, ou se Jesus era rico, ou se Jesus não tinha condições financeiras? Muito simples, porque nós fomos praticamente enganados, colocaram informações para nós aprendemos de forma errada por pessoas que talvez por desconhecer de fato a Bíblia, ou por ouvir falar e transmitir, replicar essa informação, e não confirmar de fato o que é verdade. De fato é verdade, está na Bíblia, a palavra de Deus. Esta é imutável. Infelizmente nós fomos catequizados, nós fomos doutrinados, com a informação de que Jesus ele era extremamente pobre e que também nós devemos viver assim. Mas esta não é a realidade que a Bíblia nos comprova. Se as pessoas pregam, nos transferem a informação de que temos que viver uma vida pobre, você não acha estranho que isso destoa da palavra? Lá em João 10:10, a parte B, que quando Jesus diz que nós temos que viver uma vida em abundância, que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Você não concorda comigo que começa a divergir isso daí? Mas, na verdade, não há divergência. O problema é que as pessoas querem passar uma informação de forma errada. Nós temos a Bíblia como a verdadeira palavra de Deus, a verdade. Então, nós vamos aprender aqui cinco argumentos, apenas 5 passagens que nos dá a direção de quê? De que Jesus ele não era pobre, como muitos pregam por aí. Vamos aprender juntos. Primeiro argumento, de que Jesus nasceu em uma manjedoura, não porque seus pais não tinham condições, mas porque eles não encontraram vagas nas hospedarias. Vamos ler, para você ter uma ideia, lá em Lucas, o capítulo 2, versículo do 1 ao 7, para a gente entender a seguinte passagem. Diz assim, ó: ela deu à luz um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. José e Maria tentou se hospedar, porém não havia vagas para eles naquela região. Segundo argumento, Jesus ele não era um sem-teto. Só para você ter uma ideia, lá em Mateus, o capítulo 4, versículo do 12 ao 13, diz assim, ó: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Olha só, foi morar em Cafarnaum. E tem outra passagem para complementar, João capítulo 1, versículo 39. E viram onde Jesus estava morando, ou seja, Jesus não era sem teto. A Bíblia aqui acaba de me comprovar que Jesus tinha o quê? Jesus tinha casa. E aí vem mais um complemento ainda, ó. Marcos capítulo 2, versículo 1, complementa assim, ó: logo ocorreu que ele estava de volta em casa.
Algumas versões dizem assim, ó, que ele estava de volta aonde ele morava. Veja só como que pode, né? Jesus era pobre, mas tinha casa? Não é assim, meus amados. Jesus, ele tinha condições assim, ó. Continuando, só para você ter uma ideia. Terceiro argumento, a Bíblia me ensina que Jesus tinha pessoas que acreditavam no seu ministério, tinham pessoas que investiam financeiramente para que o ministério de Jesus pudesse acontecer. Veja só, em Lucas, o capítulo 8, versículo 1 e 3, diz assim, ó, Susana e muitas outras pessoas contribuíam com seus recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Ou seja, Jesus tinha pessoas que acreditavam tanto no seu ministério que essas pessoas, elas contribuíam, elas patrocinavam, elas acreditavam naquilo que Jesus estava fazendo e acabavam o quê? Sustentando de forma de oferta na vida de Jesus e de seus discípulos. O quarto argumento, de que Deus supria Jesus de forma extraordinária, de forma miraculosa. Veja só, vou citar algumas passagens aqui, ó. Pescando dinheiro para pagar os impostos, lá em Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. Continuando, alimentando 4.000 homens com 7 pães e alguns peixes, Mateus capítulo 15, versículo 32 e 39. Alimentando 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, em Mateus capítulo 14, versículo 15 e 21. Deus de fato supriu o quê? As necessidades de Jesus, Mateus capítulo 16, versículo do 6 ao 11. Então nós vimos aqui várias passagens onde diz que Jesus era sustentado de forma miraculosa pelo Pai. O quinto argumento, Jesus ele ajudava os pobres. Veja só, me faça a pergunta, como que um pobre vai ajudar um pobre? Só ajuda o pobre quem tem condições a mais do que aquele pobre para poder ajudar, não é verdade? Mas o quinto argumento, a Bíblia me comprova que Jesus ele ajudava os pobres. Veja só, lá em João capítulo 6, versículo do 5 ao 9, estou resumindo aqui para vocês, só para vocês entenderem, depois vocês podem ler em casa. Jesus fez a seguinte pergunta para os discípulos assim, onde compramos pão para esse povo comer? Jesus não ia fazer essa pergunta se não tivesse dinheiro, claro. Nós estamos falando de Jesus, homem, porque Jesus, Deus, ele faz o milagre acontecer, Jesus, homem, também faz. Porém, nós temos que entender o seguinte, que se Jesus disse, onde nós podemos comprar, tinha que ter dinheiro, não é verdade? Concorda comigo? Robson, mas você está dizendo aí que Jesus não era pobre, mas Jesus se fez de pobre. A palavra é diferente. Jesus não era pobre, Jesus se fez de pobre para quê? Vamos lá, Jesus se fez de pobre, está lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois conhecerei a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasse o quê? Ricos. Qual é o desejo de Jesus, meus amados? A Bíblia me comprova em várias passagens. Essas são algumas das passagens. Existe muito mais de que Jesus ele não era pobre e de que Jesus ele não queria que você fosse pobre, que você passasse dificuldade financeira. Jesus não quer isso. Mas infelizmente tem muita gente pregando por aí, sendo boca de Satanás. Para quê? Para que você tenha uma vida miserável. Mas Jesus não. Jesus ele sempre deixou claro na sua palavra que ele veio para dar vida e vida em abundância. Acabamos de ler aqui que Jesus se fez pobre para nos ajudar os pobres, para que os pobres se tornassem ricos. Não sou eu, Robson, que estou dizendo. É a palavra de Deus que nos confirma isso. Então, eu sempre digo, nós temos que ler, buscar na palavra de Deus para que nós não sejamos enganados. Agora, quem é fã da pobreza, esse sim é o diabo. Esse sim quer que você continue miserável, quer que você passe por dificuldades, quer que você fique devendo. Jesus não. Jesus ele está aqui hoje, ele está aí na sua casa, ele está aí no seu trabalho, onde você estiver, para te ajudar a não ser um miserável, mas para que você tenha uma vida e vida com abundância. Esse era o tema de hoje. Obrigado por estar comigo até o final deste vídeo. Desejo a você paz e prosperidade em nome de Jesus. Até a próxima.